Nosso Deus tem um plano de salvação. Diga plano de salvação. E a palavra de Deus é viva. Glória a Deus por isso. Aqui nós vemos Deus trazendo sobre o homem o seu brilho. Então o brilho do Senhor veio sobre o homem. O brilho do Senhor veio sobre a face do homem. A face de Moisés, depois que falou com Deus, escute como eu estou te dizendo. A face de Moisés, depois que falou com Deus, é o que Deus queria que todo ser humano tivesse. Glória a Deus por isso. A vontade de Deus é que todos nós venhamos ter este brilho na face. Aleluia. Depois de falar com o Senhor, depois de ter comunhão com o Senhor. O que nós enxergamos aqui, irmãos? Enxergamos Moisés vindo trazer as novidades, um período em que o povo recebe os mandamentos escritos com o dedo de Deus. Deus com o próprio dedo escreve os mandamentos na pedra. Esses mandamentos são entregues para Moisés, para que Moisés então entregue ao seu povo. E assim há uma comunicação entre Deus e Moisés, de Moisés para com o seu povo. Amém? Tudo bem? Neste trecho bíblico, a Bíblia fala que assim que Moisés fala com Deus, o seu rosto fica cheio de luz, de brilho, resplandece. E quando ele vai falar com os outros, qual é a reação das pessoas que chegam perto de Moisés? Fica com os olhos ofuscados. E aí eu digo para os irmãos que os olhos ofuscados é o pecado. Preste atenção que eu vou começar a fazer pergunta para você. Se você responder, é porque você está prestando atenção. Pode perguntar agora? Não vou perguntar agora não, vamos seguir. Assim que ele então recebe essa luz, quando ele vai falar com os outros se sentem incomodados, sim ou não? Sim. Por que os outros se sentem incomodados, irmãos? Porque o pecado está dentro de todos, dos sacerdotes também. Porque se não estivessem dentro dos sacerdotes, Arão e seus filhos não teriam problema com a luz do rosto de Moisés. Então não é só os de fora da igreja. Os de dentro da igreja também têm problemas para serem tratados. Tudo bem até aí? Tudo bem? O Senhor tem um plano de quê para nós? Salvação. De salvação. Sabe por que esse brilho veio, irmãos? Esse brilho veio porque o Senhor tem um plano de salvação para você. A presença de Deus, o brilho no rosto de Moisés é a diferença entre a eternidade, a salvação e o ofuscar, o pecado da carnalidade. É a carnalidade impregnada na vida de cada um de nós que faz com que a gente, mesmo tendo Deus, mesmo dentro da igreja, não consiga olhar a Deus nitidamente. Porque quando nós olhamos a pureza do Senhor, quando nós começamos a enxergar a presença de Deus, isso nos ofusca, nos oprime, por causa do pecado que há em nós. E aí o que a gente enxerga então? Que é um pouco daquilo que eu vou trazer para o próximo texto, que é a letra. A letra sozinha, a escritura bíblica, a letra, o texto sozinho, irmãos, mata. Só o texto mata. E o que é a lei de Moisés? A lei de Moisés, ela vem para separar o que é santo do imundo, do profano. Como é que vai separar o santo do profano? Tem que saber o que é santo e tem que saber o que é profano, sim ou não? Sim.
Se a Bíblia diz que andar de meia na terra é profano, a gente não anda mais. Mas a partir do momento que a Bíblia diz que andar de meia na terra não é profano, você anda. Então como é que você vai saber o que é profano e o que é santo? Através da Escritura. Só que quando você passa a entender a Escritura sem a presença de Deus, é igual a pedra que Moisés trouxe. Ela é pesada. O que é a lei de Moisés? Pesada. É pesada. O que a lei de Moisés diz? A lei de Moisés diz assim: ei, não cobice a mulher do outro, não mate. E aí quando a lei de Moisés começa a apontar, o que vocês precisam entender? Que já estava fazendo. Quando é que você briga com uma criança dentro da sua casa? Ele já fez. Não, põe o dedo na tomada. Já está enfiando o dedo na tomada. Não corre na rua. Já está correndo na rua. Então o que é a lei? A lei, ela é uma condenação. Não, é porque já está fazendo. Só que ela é solta. Sem a presença de Deus é um peso. Por quê? Porque nós estamos impregnados do pecado. A nossa tendência é fazer o errado. É a nossa tendência, irmão. Qual é a sua tendência? Fazer o errado. A minha tendência é fazer o errado. Sabia disso? A nossa tendência é fazer o errado. A gente tem uma vontade de fazer errado. Por que a gente fica até feliz quando está fazendo algo errado? Você já prestou atenção nisso? Se o Jorge fala assim: olha, gente, a gente está bem, a gente está vendo que o pessoal está bem aqui na clínica, e a gente vai liberar o café o dia inteiro. Vou deixar uma garrafa de café ali na área ali, ó, lá de fora, umas 3 garrafas de café, copo à vontade, vocês tomam café o dia inteiro aí. Hoje o café está liberado. Tem gente que vai passar perto da garrafa de café e não vai querer café. Agora quando o Jorge fala assim: olha, café é só um pouquinho e só amanhã. Ah, meu amigo, se alguém aí, algum amigo chegar do seu e falar: conseguiu um pouquinho de café, me dá, ninguém tá vendo, vamos tomar. Por que fazer errado a gente fica assim, né? Às vezes você nem quer café, mas só porque o Jorge não tá sabendo, rapaz, dá logo esse café aí. Olha aí, ó. Tá falando, hein? Por que nós reagimos dessa forma? Porque nós estamos inclinados a fazer o errado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a pureza de Deus... Imagina que o café ali, à vontade, fosse a pureza de Deus. Ah, esse negócio é bem sem graça, né? Quer café? Hoje não estou afim de tomar café, não. Não sei, né? Não quero café. O brilho do Senhor ofusca, porque o pecado está impregnado. Dá para entender? Então o que a lei faz? A lei separa o santo do profano. Ela separa. Mas e para sair do profano, irmão? E para sair do pecado, irmãos? Como é que se faz para sair do pecado? E apóstolo Paulo dá uma certa direção para a gente. Não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. Mas está lá em 2 Coríntios capítulo 3, em que Paulo fala que nós somos cartas vivas. Entre uma coisa e outra, ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Paulo até chega a falar que a lei de Moisés é espírito de morte, gravado com letras em pedras. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está condenando o Antigo Testamento, mas Paulo está dizendo que superior é o que temos no tempo da graça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E somos guiados pelo único Espírito, que é o Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E é o Espírito de Deus que nos leva a um concerto com o Senhor. Depois que a gente obtém a salvação através do nosso Cristo.
nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem até aí? Daqui eu começo a caminhar para o final da palavra. Com outro texto, se eu não me engano, é 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo diz que tudo passa, mas 3 coisas permanecem na nossa vida: a fé, a esperança e o amor. Vamos pegar o amor, que é o maior deles, rapidamente. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor que o Senhor tem por você, pastor, amém? Amém. Te dá a possibilidade de salvação. Porque a salvação é para todos, mas nem todos recebem. Nem todos desejam, ou nem todos se entregam. Mas o amor do Senhor é para um plano de salvação. Diga comigo assim: Deus me ama. Então escute o que eu estou te dizendo. Deus tem um amor perfeito que na terra não se encontra. Não é amor entre casal, não é amor entre pai e filho, não é amor entre amigos. O amor que Deus tem por você, ele é muito superior a qualquer tipo de amor que você possa entender aqui no conceito terra. Tudo bem até aí? Se você não tiver base no amor, você não vai entender o que é esperança e nem o que é fé. E aí eu digo para você que a fé, vamos para a fé. A fé, a Bíblia diz que se você fala assim, mas aonde eu vou encontrar fé? Eu preciso ter fé, mas aonde eu vou encontrar fé? A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que aí, meu irmão, se você ler a Bíblia sem Deus, tem muita gente lendo Bíblia sem Deus. Eles estão carregando pedra, porque eles estão entendendo que é santo, que é profano, mas eles estão lá no Antigo Testamento, sem direção de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu então vou ler a Escritura, eu preciso crer no amor de Deus. Para você ler as Escrituras, você precisa crer no amor de Deus na tua vida. Pastor, amém? Amém. A partir do momento que você começa a crer no amor de Deus, você vai entender que Cristo é a palavra. Diga comigo assim: Cristo é a palavra. É a palavra. Mas, amados, Cristo não é a palavra, não é a letra morta. Cristo é a palavra viva. Aí, você fala, peraí, se eu preciso da palavra viva e a letra escrita é a palavra morta, por que eu preciso da Bíblia? Porque a palavra viva é o brilho que está no rosto de Moisés, que se você for entender a palavra viva olhando direto para ela, você, além de você não entender, vai ofuscar o teu entendimento. Então Deus deixou as Escrituras para que as Escrituras não ofuscam o teu olhar, porque ela não tem o brilho do Senhor. A letra não tem o brilho do Senhor, mas ela alcança o teu entendimento, para que você possa buscar o Senhor verdadeiramente. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? E aí na leitura bíblica, você sabendo que a Escritura é Cristo, você começa a ter então a revelação. Diga revelação. Aí você começa a entender a fé. Então nós descobrimos aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13. Opa, 3 coisas permanecem. Uma é o amor, nós já entendemos que é o amor de Deus, amém? Amém. O plano de Deus é de salvação, amém? Amém. Então Deus sempre te levanta, amém? Deus sempre te levanta. Amém. Olhe para a tua vida. Deus sempre te levanta. Aleluia. Mesmo que você pense assim, já pisei tanto na bola que agora não dá mais jeito. Você tem que entender, Deus sempre te levanta. O Senhor, Ele sempre te levanta, irmão. Não importa o peso da tua vida, Deus, Ele sempre te levanta. O plano dele é sempre de salvação. Ah, mas eu caí tanto que eu não consigo nem contar quantas vezes eu caí. Não interessa. Deus é de salvação. Ele sempre te levanta. O Senhor sempre te levanta. Você recebe? Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Pois Deus sempre te levanta.
quando eu digo para você que Deus sempre te levanta, eu quero dizer para você, não perca a tua esperança. Glória a Deus por isso. Não perca, irmão. Se você não tiver como base na sua vida cristã amor, fé, e agora a gente está falando de esperança, você está fora do evangelho. Você pode até dar glória a Deus, mas a tua crença é falsa. Porque a crença verdadeira, ela é firmada na fé, na esperança e no amor. Você não pode mudar as escrituras, porque a tua vida é cinza, ou amarela, ou verde. Você tem que viver a sua vida cristã de acordo com aquilo que a palavra viva diz, e não aquilo que você entende da palavra. Porque quando a gente lê a Bíblia sem a presença de Deus, a gente só vai ler o que mata. Vocês estão entendendo? Só mata. Agora, quando você lê a Bíblia na presença de Deus, você vai ver que Deus tira você de toda e qualquer situação contrária. Você vai entender que existe um plano de salvação. Se você se encontra perdido, o Senhor tem um plano de salvação na tua vida. Glória a Deus por isso. E aí eu fecho a palavra falando sobre o terceiro ponto, que é a esperança, irmão. Quem que é a esperança? Vamos lá. Se o amor é Deus Pai, se a fé é Deus Filho, a esperança é quem? O Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele te convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que entra na tua vida. Você identifica o teu erro. Fala, Senhor, eu não consigo sair do vício, eu não consigo sair da dependência química. Você entendeu que a dependência é profana, e você não quer ser profano, só que você não tem força para sair do profano. O Espírito Santo vem, além do Espírito Santo te convencer, ele fala para você, filho, eu tiro você da situação, eu arranco essa dependência dentro de você, eu tiro essa necessidade física que você tem, essa deficiência, eu arranco e te faço novo. Aí vem um milagre. É um milagre. Porque a manifestação do milagre vem através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Então o que você precisa? Ter comunhão com o Senhor. Porque no momento que você tem comunhão com o Senhor, você passa a ter o brilho do Senhor no seu rosto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. No Antigo Testamento, eles começaram muito grande. É maravilhoso você. Irmãos, estou fechando. Olha a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Um homem carnal fala com o próprio Deus no monte, recebe do Senhor os mandamentos, não tem Bíblia escrita, não tem papel, é na pedra, e ele volta para o povo de Deus e fala, está aqui, ó, Deus nos deu uma direção. E era algo maravilhoso. Quando Deus instituiu o sacerdócio, só a roupa do homem para servir a igreja era algo maravilhoso. Se eu não me engano, irmãos, a última vez que eu fiz a pesquisa, se a gente for fazer uma roupa dessa hoje, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas é em torno de R$8.000. Se eu não me engano, se eu não estiver muito fora. Menos não é, pode ser mais. Mas toda a estola sacerdotal daqueles homens, se for fazer hoje, é de 8 a mais, R$8.000 a mais, só a roupa dos caras. Então havia todo um proceder, você sabe que é o próprio Deus definir tudo, e falar, ó, é assim, dessa forma, e assim eles entraram com Deus, né? O templo no deserto, Deus disse para Moisés, construa um templo, e Deus disse como queria, e ele disse assim, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Vocês estão entendendo? Só que no decorrer do tempo, aquilo que eles deviam conservar foi minguando. Quando chega na época de Cristo, Cristo olha para esses homens, descendentes de Arão, e chamam eles de hipócritas, sepulcro caiado.
E aí quando desce o Espírito Santo sobre a igreja de Cristo em Pentecostes, o brilho do Senhor toma a vida daqueles homens. Posso ver amém? Amém. E veja, no Antigo Testamento é tão isolado quem recebe a presença de Deus, que Moisés teve que colocar um pano no rosto para não ofuscar os olhos dos sacerdotes e do povo. Espírito Santo, você não cobre rosto. O Espírito Santo, você mostra quem você é, a luz para este mundo. Glória a Deus por isso. Então nós estamos num tempo em que o apóstolo Paulo diz, nós estamos num tempo de crescimento. Tudo que o Antigo Testamento deveria crescer, não cresceu, mas nós estamos crescendo porque nós temos Cristo. Nós temos a presença do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E o Senhor tem para ti um plano de salvação. Glória a Deus, irmãos. Tudo na tua vida passa. Tudo passa. 3 coisas você vai carregar para sempre, aqui e eternamente: a fé, a esperança e o amor. Mais do que o conhecimento da letra, você tem que ter o convencimento do Espírito Santo para te conduzir. A igreja de Cristo é um só. Quem instituiu a igreja? Quem sabe? Quem que é que instituiu? Quem criou a igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo instituiu. Quem conduz a igreja na terra? O Espírito Santo. Quem conduz a igreja de Cristo é o Espírito Santo. O homem não conduz a igreja. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Todos nós somos do Senhor, amém? Amém. Teve uma vez que eu ajudei muito uma quantidade de irmãos na igreja, e esses irmãos acabaram não querendo ficar mais na igreja. E naquele período eu fui reclamar para Deus. Falei, Deus, esse povo aí, agora que estava na hora deles poderem ajudar um pouquinho mais, saíram, né? E eu falava com Deus como se eles fossem meus filhos biológicos. Aí Deus disse assim para mim, a igreja não é sua, eles não são seus. Aí eu fiquei incomodado, falei, como não? Eu fui lá, eu que orei, jejuei por essa gente e tudo, né? Houve manifestação do Senhor, como não? Aí Deus falou, não. Aí naquele momento eu entendi, irmãos, que a igreja não é minha, nem os meus filhos. Teve uma vez que eu estava orando pelo meu filho, e Deus falou assim, teu filho não é teu filho é meu filho. Eu falei, ué, então teu filho? Tudo é do Senhor, glória a Deus por isso. Glória a Deus. E há um comando só, o Espírito Santo. Quando você se acha alguém diferente na igreja, se porventura você pensar que você é alguém diferente na igreja, se porventura você achar que você faz um trabalho isolado na igreja, se porventura você vê a igreja e fala assim, não, eu tenho essa direção isolada, você está fora da palavra. Porque a igreja é uma só, tem uma direção só. E a gente vem como corpo. O corpo não comanda. Quem comanda? Cabeça. Cristo que vem através do Espírito Santo. Imagina se tivesse uma cabeça na mão, uma cabeça na outra mão, uma cabeça no pé. Aí a cabeça fala assim, é para lá. A mão fala, não, é para cá. A mão fala, como é que vai ser corpo? Corpo não comanda. Quem comanda é cabeça. E o cabeça é Deus. O resto é só corpo. Aí você vai aprender a ter a palavra viva. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Busque o Senhor, irmãos. Você vai frutificar. Amém? Amém. Fecho dizendo que você é uma carta viva de Cristo nessa terra. Glória a Deus. Como que as pessoas conhecem Jesus? Lendo a sua vida. Amém? Amém. Lendo a sua vida. Aí agora eu encerro mesmo. A historinha de 2 amigos, muito chegados. Um se converteu, o outro não, eram vizinhos. Aí o cara se converteu, e aí é natural, ele começou a convidar o amigo. Aí o amigo, e a casa do amigo era no caminho da igreja. Ele pegava as coisas dele e ia para a igreja. Normalmente o amigo estava do lado de fora, ele ia lá, batia lá, falou, ô fulano, vamos?
Aí ele sempre dá uma desculpa. Hoje não, deixa pra próxima e tal. Aí, como esse amigo cristão começou a convidar insistentemente, o cara falou que chegou uma hora que o cara não tinha mais desculpa para dar. Ele falou assim, ó, não posso, rapaz, que eu estou trabalhando muito. Eu comecei a ler um livro. E o único tempo que eu tenho de ler o livro é esse horário. Que era justo no dia e horário que o outro ia para a igreja. Aí ele passava lá, vamos lá. Ele falou, não, estou lendo o livro. Chegou uma hora que o irmão cristão, o amigo cristão passava lá, só cumprimentava e falava, você está lendo o livro, né? Eu falei, estou lendo o livro. Não convidava mais. Aí passou o tempo. Aí passado o tempo, ele indo para a igreja, né? O outro estava no portão. Quando ele olhou o amigo no portão, falou, e aí? Falou, ei, beleza? O que tá fazendo aí? Eu falei, tô esperando, cara. Eu ir para a igreja com você hoje. Falei, você vai para a igreja comigo hoje? Ele ficou de surpresa assim, falou, vou, meu. Aí falou, poxa, bacana, tá? Ficou feliz, né? Saiu os dois caminhando na calçada. Aí ele perguntou, mas e aí, terminou de ler o livro? Né? O livro é bom, me indicar o livro, tal, começaram a conversar. Ele disse assim, o livro é bom. Eu falei, o que era o livro? O livro era sobre a sua vida. Como o pessoal fala que igreja, tem muita gente que entra lá para se esconder. E você, como a gente é muito amigo, a gente conviveu muito tempo junto, eu queria saber se realmente você é um gato. E eu comecei a te observar, para ver se você não ia ser como muitos aí que diz que é cristão e faz pior do que gente que não está na igreja. E como eu vi que você realmente mudou, eu falei, eu conheço você. E vendo você hoje, e vendo como você mudou, eu quero isso para minha vida. Glória a Deus! É, papai, dessa maneira. Você é carta viva de Cristo nessa terra. Obrigado, Senhor, aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus! Você crê, irmãos? Eu creio. O Senhor te levanta. Glória! O plano de Deus para a tua vida é de salvação. Você crê nisso? Crê nisso? É, papai. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, bem forte, mais forte que você quiser. Diga bem alto, glória a Deus.